antes de mostrar, né, vamos desmistificar um texto utilizado por muitos aqui, né? O reino de Jesus não é neste mundo? Vamos lá. João 18,36 diz assim, ó. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aqui, pessoal, Jesus não está falando que ele não reinaria nesse mundo. E ele fala numa questão de tempo, agora não é daqui. Vamos ver o que os primeiros cristãos entendiam sobre esse texto. Agostinho de Hipona. Seu reino está aqui até o fim dos tempos, mas não é daqui. Por quê? Porque tem origem celestial. João Crisóstomo, ao dizer que seu reino não é deste mundo, Cristo mostra que não é um rei como os reis terrestres. Orígenes, ele não disse meu reino não está neste mundo, mas meu reino não é deste mundo. Em João 18,36, a palavra grega traduzida por mundo é cosmos. O texto grego diz, né? Análise das palavras. Cosmos, mundo, ordem do mundo, humanidade, sistema mundano. Ek, de procedente de originado de, e toutou, deste. O ponto importante é que Jesus não disse meu reino não está neste mundo, mas meu reino não é de este mundo. Por isso, muitos comentaristas antigos e modernos observam que a ênfase está na origem do reino e não necessariamente no local onde ele exerce autoridade. Inclusive, na mesma resposta, Jesus repete, mas agora o meu reino não é daqui. A palavra enteuten significa daqui, deste lugar, desta fonte. Como João usa cosmos no Evangelho de João, cosmos aparece muitas vezes e com sentidos variados, tá, pessoal? Por exemplo, o mundo criado por Deus, cosmos, João 1,10. Como é que o reino dele não é do cosmos, se ele criou o cosmos? A humanidade, João 3,16. Né? Quero que Deus dê o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, etc. João 3,16, é cosmos. O sistema humano em rebelião contra Deus, João 15, 18, 19. A esfera dominada pelo príncipe deste mundo, João 12, 31. Assim, muitos estudiosos entendem que em João 18, 36, Jesus está dizendo que seu reino não tem sua origem no sistema político, militar ou humano deste cosmos. Uma tradução bem literal da frase principal seria: meu reino não procede deste mundo. Não quer dizer que ele não reinaria aqui, porque você vê isso em Apocalipse 11. Ali a questão da vinda dele, né, da sétima trombeta. Apocalipse 11, 13 diz assim: e naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, e eis que cedo vem o terceiro. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo, que é cosmos aqui também, que eu já pesquisei, tá? Passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando que isso vai acontecer? Na vinda dele, na ressurreição dos justos. Então o reino do mundo passa a ser dele. Já é dele, tá? Ele já reina espiritualmente, só que vai ser um reino físico, tá? O mesmo termo cosmos, e como vemos, esse reino é deste mundo sim, logo após a trombeta da ressurreição dos justos, que é o que? O reino milenar. Em Atos 1, do 6 ao 7, diz assim, ó: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Ele não negou nada disso. Ele poderia muito bem, se ele tivesse realmente falado em João 18,36, que o reino dele, ele nunca reinaria aqui, como alguns pensam, ele poderia falar novamente. Mas eu não falei para vocês que o meu reino não é daqui? O que ele falou? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, o reino milenar são o período que as profecias messiânicas vão se cumprir, tá, pessoal?
questão da reunificação das tribos, etc. E as nações também que se converteram para Jesus vão reinar com eles. Observam que o próprio Jesus em nenhum momento os corrigiu, pois ele poderia muito bem falar: eu já falei que meu reino não é daqui. Porém, o mesmo não nega o reino e diz que teria o tempo certo. Quando Jesus vier, ele reinará na terra junto com os justos sobre outras nações não ressuscitadas. Deixo isso claro em minha análise contextual de Apocalipse 20. Depois do milênio vem a guerra das nações, depois o juízo final e os novos céus e nova terra. Ó, Apocalipse 20, ó, que interessante. Ó. Apocalipse 20, verso 4 diz assim, ele está narrando a visão, tá? Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. Tem muita gente que fala que está no milênio, né? Só que isso é impossível. Porque ele tem a visão das pessoas que foram mortas, literalmente, tá? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, pessoas que foram mortas literalmente reviveram. Isso aqui não aconteceu, tá? Isso aqui está falando de ressurreição literal. Pessoas que morreram literalmente, foram degoladas e voltam a viver. Isso ainda não aconteceu. Aí o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição dos justos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão, futuro, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão, futuro, com ele durante os 1000 anos. Aqui ele está narrando como se tivesse acontecido, pessoal, no verso 4, porque ele está narrando o que ele está vendo, não o que está acontecendo literalmente. Porém, no verso 6 você vê que ele joga para o futuro. Eles serão sacerdotes e reinarão com ele. Porém, sabemos que ele iria crescer e se concretizar, né? O reino, né? A primeira etapa seria o retorno de Jesus e o reino de 1000 anos com Jerusalém restaurada. O reino como realidade futura, né? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui.